Olá, turma. Estamos na semana 11 de aula e agora vamos começar a fazer figuras um pouquinho mais elaboradas. Antes de continuar, saiba que você precisa ler o capítulo 2 da apostila para entender tudo o que eu vou fazer nesse vídeo. A figura é simples, mas os detalhes estão explicados lá, tá? A primeira figura, a figura que a gente vai fazer nesse vídeo é essa que está aqui, a construção de um triângulo retângulo. Se você ver a apostila, você vai entender como fazer tudo isso. É bem simples, na verdade, mas o que eu quero fazer não é em si a construção do triângulo, por isso que eu estou falando. Por que a gente vai fazer desse jeito está lá na apostila. O que é importante aqui é o seguinte: se eu quero fazer figuras mais complicadas, eu tenho passos intermediários que são importantes. Por exemplo, nessa semana a gente vai fazer o Teorema de Pitágoras. Vocês vão fazer a figura do Teorema de Pitágoras, uma delas. Mas o primeiro passo para a gente fazer o Teorema de Pitágoras é construir um triângulo retângulo. Certo? Para isso, eu vou fazer essa sequência de passos que está aqui. Tá? Mas por que isso dá um triângulo retângulo? Bom, porque é um triângulo inscrito no diâmetro de uma circunferência e todo mundo sabe que todo ângulo inscrito no diâmetro é um ângulo reto. Portanto, eu garanto que o triângulo que eu vou construir assim é um triângulo retângulo. Esse é o teorema, ou um dos teoremas do Tales. Bom, além disso, o que acontece? Toda vez que eu for fazer um triângulo retângulo, eu tenho que fazer esses passos aqui, tá? Criar dois pontos, um círculo, botar um ponto no círculo e criar o polígono. Isso é um trabalho que, por que eu vou fazer mais de uma vez? Se aí eu fiz uma vez, por que repetir de novo várias e várias vezes? Então, o que eu quero realmente ensinar vocês nesse vídeo não é fazer um triângulo retângulo. E sim, o que eu quero ensinar vocês é a criar uma nova ferramenta, tá? Mas eu não vou fazer essa sequência de passos que está aqui, são 2, 4, 6. Equivalentemente, eu posso fazer só esses 4 passos aqui, tá? Então eu vou criar dois pontos A e B. Aqui está na posição 0, 0 e 5, 0, mas pode ser em qualquer posição. Depois vou colocar um ponto C no semicírculo que tem como extremos A e B. Por que no semicírculo e não no círculo? Vão na apostila e leiam lá por quê. Tá? Isso tem a ver, na verdade, com a orientação do triângulo que a gente vai formar, tá? E por último, fazer o polígono. Então vamos repetir esse espaço rapidinho, tá? Para a criação do triângulo retângulo, e a partir daí a gente vai criar uma nova ferramenta para fazer triângulo retângulo, que é, como eu falei, o que me interessa aqui. Antes de ir para o GeoGebra, reparem o seguinte aqui: o ponto A e o ponto B, como eu disse, eu posso colocar onde eu quiser. Já o ponto C é um ponto que está no semicírculo cujos extremos são A e B. Portanto, o ponto C depende de B e de A. E o polígono que eu vou criar no final é um polígono que tem como extremos A, B e C. Portanto, ele depende de A e B. E de C, mas C também depende de A e B. Então, tanto C quanto o polígono são objetos que dependem dos pontos A e B. Isso é importante na hora da gente fazer nossa ferramenta. Então vamos para o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, o primeiro passo é construir dois pontos. Então vou fazer como está lá toda na entrada agora, na construção da minha figura, mas vocês podem clicar aqui e fazer os dois pontos sem problema nenhum também, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto A. A igual a 0, 0. Depois vamos fazer o ponto B. B igual, por exemplo, eu vou colocar um pouquinho maior, 7, 0. Lá estava 5, 0, se não me engano. E o C é um ponto. Então, ponto. Vejam que na hora que eu coloquei ponto, aí aparecem já funções. Ponto com objeto está bom. No lugar de objeto, eu vou escrever aqui a função para criar o objeto, para não fazer dois passos separados. Então, vamos fazer um semicírculo que tem como extremos os pontos A e B. Tudo isso está explicado passo a passo na apostila. E vejam que o ponto C ele ficou aqui acima do ponto A. Então, vamos puxar um pouquinho para vocês verem ele.
tá certo? Muito bem. Já que tenho meus 3 pontos, falta eu criar o triângulo. Eu vou chamar TR de triângulo retângulo, certo? Então, triângulo retângulo é o polígono. Vejam o acento. Vamos escolher aqui que é mais fácil. A, B e C. Então, A, B. Lembra que os pontos todos são com letra maiúscula. E aí eu criei o meu polígono A, B e C, tá? Se eu mexer aqui, os pontos de lugar, o que acontece? Será que esse ângulo em C é sempre reto? Vamos criar o ângulo então. Vou criar aqui A, C, B. E vejam que o ângulo é um ângulo de 90 graus, certo? Posso mexer o C à vontade. O C nunca vai sair do semicírculo, certo? Isso que garante que meu ângulo sempre fica reto. Mas sair B eu posso colocar onde eu bem entender que meu triângulo, desculpa, vai ser sempre um ângulo reto. Tá? Bom, essa é a construção que está lá. Não é isso que eu quero. O que eu quero é criar uma nova ferramenta para construir um triângulo retângulo. Já eu construí um triângulo retângulo aqui. Já posso construir essa nova ferramenta. Só que eu vou primeiro limpar um pouquinho essa figura, só para não ter tantas coisas aqui, tá? Vamos marcar esses 3 segmentos aqui e tirar o rótulo. Os pontos eu vou deixar com rótulo e todo, porque eu quero mexer nos pontos para mexer no triângulo, certo? Então eu vou deixar assim minha figura bem mais limpa, certo? Bom, já eu tenho um triângulo retângulo aqui. E agora eu vou criar uma ferramenta nova que é triângulo retângulo. Para isso eu tenho aqui acima o menu ferramentas. E aqui eu tenho criar uma nova ferramenta. Clicando nele, eu tenho aqui 3 abas: objetos finais, objetos iniciais, nome e ícone, tá? A aba objetos finais, que é a primeira, está marcada. E aqui nessa aba, o que eu vou fazer é selecionar os objetos que eu quero ver na construção final. Como o ponto C depende de A e B, ele já aparece aqui, tá? Mas talvez eu não queira ele, eu posso eliminar, tá? Aqui vai ser importante, vou fazer primeiro sem o ponto C, para vocês entenderem que é importante colocar ele. Mas o que eu quero no fim das contas é um triângulo retângulo, certo? Como eu quero criar um triângulo retângulo, então simplesmente eu posso já clicar próximo. Quem são os objetos iniciais? São objetos livres dos quais depende o triângulo retângulo. Então são os pontos A e B. Então eu preciso deixar eles aqui. Se algum ponto inicial não aparecer, vocês podem buscar aqui na lista e colocar também, certo? Pronto. E aqui nome e comando e ícone. Eu não vou fazer mais nada, e ajuda, tá? Eu não vou fazer nada aqui agora, colocar qualquer texto, porque eu vou fazer de novo depois com todos os detalhes, tá? E tem essa caixinha aqui, exibir na barra de ferramentas. Eu recomendo você sempre marcar ela, porque vai aparecer um novo ícone aqui. Vejam que o último ícone aqui é mover. Aqui do lado vai aparecer um ícone com essa chave aqui, com a nova ferramenta criada por nós, certo? Então, concluído. Nova ferramenta criada com sucesso, ok, e ela está aqui, certo? Veja que aquele nome é feio, ferramenta 10, esse ajuda que apareceu aqui, que a gente digitou de forma errada, tá? Vamos clicar nela. Vamos clicar nos 2 pontos aí, que seriam A e B, e aí ele criou um triângulo retângulo. Lembram que eu disse a vocês que o ponto C era importante? Pois bem, ele sumiu. Como ele sumiu, eu não consigo mais sair da ferramenta aqui. Eu não consigo mais mexer nesse terceiro vértice do triângulo, certo? Se eu clicar aqui, eu vou puxar o triângulo inteiro, porque o ponto C não está como um dos meus saídas da ferramenta, dos meus objetos finais da ferramenta, tá certo? Então vamos deletar essa ferramenta e fazer de novo agora sim corretamente. Vou deletar também esse triângulo só para ter mais espaço em branco na tela. Então, para deletar uma ferramenta, eu vou aqui
no mesmo menu ferramenta, em gerenciar ferramentas. Aqui tem um monte de ferramentas que eu criei, mas essa que a gente criou aqui, vamos apagar ela, tá? Bom, como eu vou criar um triângulo retângulo, tem algumas ferramentas com esse nome aqui, para não dar problema, eu vou apagar também. Tá? Vocês não devem ter esse problema aí, mas eu vou apagar elas para não me atrapalhar, tá? Triângulo retângulo. Pronto, acho que isso aí é suficiente. Então, eliminei minha ferramenta, ela sumiu aqui do menu. E vamos criar de novo a ferramenta. Agora sim, completa. Certo? Então vamos lá. Criar uma nova ferramenta. Vamos escolher os objetos finais. Então nós sabemos que temos que ter um triângulo e também o ponto C se eu quero mudar a posição do vértice C. Certo? Eu posso clicar diretamente aqui, não tem que ser em próximo, mas já esse próximo aqui vai ajudando a gente a não esquecer nada, tá bom? Mas não teria nenhum problema criar diretamente aí. A e B são os únicos objetos iniciais, está tudo bem. E aqui se vamos mudar agora o nome e o ícone. Então, em lugar de ferramenta, vamos colocar triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Vejam que na hora que eu escrevi o nome da ferramenta, aqui apareceu o nome do comando, sem espaço nenhum, e GeoGebra criou um novo comando chamado triângulo retângulo, certo? Se nós voltamos aqui rapidinho em objetos iniciais, vemos que os únicos objetos livres são os pontos A e o ponto B, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Clicar nos dois vértices da hipotenusa para eu ter um triângulo retângulo, certo? Então, vamos olhar aqui a ajuda rapidinho. Selecione, eu estou olhando essa ajuda. Selecione 3 pontos ou 2 retas, certo? Selecione o focus e depois, para tentar usar a mesma linguagem, porque isso que está aqui, selecione, é a ajuda da ferramenta. Então, como eu só tenho que selecionar os dois vértices da hipotenusa, é isso que eu vou escolher aqui. Selecione os vértices. Opa, tem um erro aqui. Da hipotenusa. Certo? Isso é suficiente para eu criar o triângulo. E aqui, bom, vamos manter esse vindo na barra de ferramentas e aqui aparece a opção de eu escolher um ícone, porque essa chave aparece para qualquer ferramenta que eu criar. É um ícone coringa aí. Eu criei um ícone aqui que chamei de triângulo retângulo. Essa figura é um triângulo retângulo aqui. É um PNG. Eu vou abrir, certo? Pronto. Agora clico em concluído. E já eu criei minha nova ferramenta que chama triângulo retângulo. E que tem como ajuda, seleciona os vértices da hipotenusa. E como ícone, um triângulozinho retângulo aí. Tá bom? Se eu clicar nela agora, eu clico na hipotenusa D e E, então tem um triângulo retângulo de hipotenusa DE. Só que agora apareceu o ponto F porque ele estava na minha saída, tá? Meu conjunto de meus objetos finais, que é como o GeoGebra chama essa saída, tá? Então se eu clicar em F agora, eu posso mudar não só a hipotenusa como eu quiser, mas eu posso mudar de todas as possíveis posições no semicírculo, tá bom? E só para conferir, vamos fazer esse ângulo aqui. Os ângulos sempre são feitos no sentido anti-horário, tá? Se a gente fizer no sentido horário, o ângulo vai ficar do outro lado, tá? Lembrem, um polígono regular a gente faz no sentido horário. Os ângulos a gente faz no sentido anti-horário, tá bom? Bom, se eu mexer agora o ponto F, vejam que o ângulo se mantém sempre com 90 graus. Então, meu triângulo, não importa quem são D e E, o meu terceiro ponto sempre vai ter um ângulo reto nele, tá? Bom, o que mais está faltando? Vamos aqui gerenciar ferramentas. Cadê a minha ferramenta? Triângulo retângulo.
tá? Vejam que tem o nome do comando, triângulo, retângulo, tudo junto, tá bom? E se eu, vamos aqui, eu não sei se abrir funciona, ah não, aqui abre só a construção. Mas a gente lembra que quando nós criamos a ferramenta, ela dependia de dois objetos, A e B, certo? Então, esse comando, vamos ver aqui de novo, esse comando, desculpe, não é este, é triângulo retângulo. Esse comando triângulo retângulo é o que a gente pode usar na barra de ferramenta para criar um triângulo retângulo, tá? Então vamos fazer dois novos pontos aqui, G e H. E vamos fazer um triângulo retângulo de hipotenusa GH, tá? Então vamos lá. Triângulo retângulo tudo junto e com acento, como a gente escreveu lá. Triângulo. Não aparece aqui. Não aparece aqui porque não é dos comandos do GeoGebra, é um comando novo que a gente criou. E aqui entre parênteses, então eu vou dar dois, vou dar G e H, certo? Dois pontos. Então, um extremo da hipotenusa e o outro extremo da hipotenusa. E aí pronto, Enter. E já criei meu triângulo retângulo de hipotenusa GH, tá? Então aqui está. Como nós resolvemos fazer o triângulo retângulo com apenas um semicírculo, ele vai ficar GHI no sentido horário, certo? Foi a nossa construção. Então, se eu repetir aqui, só que no lugar de GH eu colocar HG, o que vai acontecer? O triângulo vai sair do outro lado, tá? Isso não é problema, é porque nós fizemos o triângulo retângulo no sentido anti-horário. Então, se eu começar com G, vai ser assim. Se eu começar com H, vai ser assim, portanto, ele vai ficar do outro lado, tá? Isso mesmo acontece com a ferramenta, tá? Se eu clicar aqui, vamos fazer uma hipotenusa aqui, KL. E se agora eu fizer a hipotenusa LK, ela vai sair para baixo, pelo mesmo motivo, tá? Porque ele sempre vai fazer nosso triângulo retângulo no sentido anti-horário. Então, se sua figura, isso é importante, saber para que lado vai ficar o vértice reto, de ângulo reto, então vocês têm que levar em conta que essa ferramenta vai criar o nosso triângulo no sentido anti-horário. Bom, isso é tudo por hoje. Vamos terminar por aqui. Mas lembrem, repito, é importante vocês lerem o capítulo 2 da apostila, porque a gente vai trabalhar não só essa aula que a gente viu agora, mas outra atividade usando também o capítulo 2. Então, bom estudo a todos.